noite, meus irmãos. Que essa graça e essa paz de Jesus Cristo, esteja conosco nesta noite. Trago um abraço da minha esposa. Ela não conhece ninguém aqui pessoalmente, mas pensa numa mulher que conhece vocês nas orações. Ela ora por vocês, ela ora pela igreja parceira do nosso trabalho missionário no Nordeste. E o início disso tudo hoje, eu estou muito feliz desde a manhã de hoje, domingo, dia 7 de setembro. Deus me deu um presente lá em Três Vendas também, de ver uma equipe de pessoas fazendo a abertura de uma campanha de missões nacionais e também com o tema do Nordeste. E eu vi aqui muitos nordestinos aqui, não é muito assim carioca não, parece que é nordestino de verdade mesmo, E aquele chapéu, aquela ideia de nordestino, do jeito de cantar e tal. Isso é muito importante para nós. Eu estava assim, ouvindo esse texto agora que o pastor Diego estava contando sobre a igreja de Cristo. Irmãos, isso é uma tristeza para nós, ver igrejas fechadas. E isso acontece no Nordeste. Tem cidade que não tem nenhum trabalho de uma igreja qualquer, não tem, principalmente batista. Estou abrindo novos trabalhos agora. Nós estamos abrindo nova frente missionária. Nós estamos trabalhando com a Casa de Paz. E a gente olha essa campanha de missões nacionais, irmãos, ainda a gente para ouvir o Evangelho neste lugar. Temos muito o que fazer. Tem missionário aqui, acolá, dividido em regiões, cada um de uma realidade diferente. Deus sabe o que é difícil mesmo para fazer. Mas não disse nada que Deus não possa quebrar. Não existe corrente nenhuma maligna, possessiva, nada que Deus não possa fazer. É por isso que nós acreditamos naquele negócio lá. As cidades do Nordeste, irmãos, tem muito lugar. E eu estava na Convenção Batista Brasileira agora em janeiro, e a pesquisa diz que o terceiro estado menos evangelizado no país é o Ceará. Eu falei, poderia até pelo menos ser o quinto, Eu estava bem feliz. Mas é o terceiro. Depois do Maranhão, depois do Pará, que ainda não chegou a algumas cidades ainda, perto da minha casa, no Cariri, Centro-Sul. Estou na cidade de Juazeiro do Norte. Alguém conhece aquela cidade? Ali no Cariri, alguém conhece? Não, Ninguém nunca foi lá. Por favor, viaje para lá. É uma cidade boa. Cidade do Padre Cício. Eu sei que fala, Meu padrinho Cício. Mas a gente está lá pregando o Evangelho. E Deus tem dado a graça de Deus ali para a gente estar ali. Estou desde maio na região de São Paulo e Rio, fazendo promoção missionária, falando do nosso Nordeste, e com muita coisa para avançar nesse período que nós estamos trabalhando. Eu agradeço demais por essa igreja. Essa igreja tem sido missionária, não nesse momento da campanha, mas ela tem sido missionária o ano todo, contribuindo, orando e nos ajudando a fazer a obra de Deus lá. Continue, meus irmãos. A Ajuda de Missões Nacionais, esse ano, pastor, está com a campanha voltada para o Nordeste. Porque a pesquisa diz, nesse tempo que nós passamos agora na Convenção Batista, o Ceará abraçou a convenção de forma tão linda, que foi uma das melhores convenções de quase muitos tempos aí atrás, e foi uma das maravilhosas. Nós recebemos lá 3 carretas missionárias. E eu liderei uma base missionária, lá em Aquirás, junto com o pastor missionário da Ajuda de Missões Nacionais. Olha, foi maravilhoso. Nós temos uma carreta missionária, irmãos. Eu já trabalhei voluntariamente pela Junta há muitos anos, plantei Cristolândia, no Rio de Janeiro, internei muita gente na área de dependência química, morei em Teresópolis, porque o mais eu fazia era descer com gente para a Central do Brasil, lá para Santo Antônio de Pádua, para Cristolândia, tudo isso eu já fiz. Mas eu não deixo de falar da Ajuda de Missões Nacionais, porque eles estão pertinho de mim. E eu sei o que os radicais passam. Tem hora que eu pego uma cesta básica, boto no carro e levo uma cesta básica para alguém lá, que está precisando de ajuda. Então vamos ofertar mesmo para esses missionários. Precisa de ajuda, sim. Nós precisamos de ver pessoas ganhando almas ali naquele lugar. O Sul está precisando demais de obreiros, de gente. E o negócio que tem campo, você não tem pessoas. A gente quer abrir mais campo missionário. Esse ano já abriu outro. O ano passado e agora eu estou dando continuidade, novo campo missionário, que há 3 anos atrás eu passei aqui o relatório para vocês. Agora é nova congregação. Uma congregação abre congregação. Ela vai abrindo congregação. Ela vai abrindo trabalho. E agora aprendemos a trabalhar com a Casa de Paz, que é uma benção, meu irmão. E descobrimos isso, rapaz. Depois de 8 anos que eu vou descobrir que dava certo. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, a partir do verso 8.
Jesus ele deixou uma coisa muito interessante. Jesus foi para o Pai depois disso aí. Ele falou que iria embora, mas ele falou que deixaria a igreja de Cristo aqui. A igreja de Cristo, irmãos, é a coisa mais linda na face da terra. É a noiva de Cristo. É a essência do poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. E ele deixou o Espírito Santo de Deus para que trouxesse você mais para perto dele. A sua palavra lida, completada diante da sua face, lendo ali, estudando a palavra, ele deixou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: o Espírito Santo de Deus vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. É por isso que nós avançamos nesse campo. Se alguma coisa está bem nesse país, se alguma coisa está bem nessa terra, se esse planeta ainda anda, é porque a igreja está aqui na terra. Porque o dia que ela sair daqui, o dia que ela for embora, o dia que não haver mais ninguém aqui pregando, que a igreja será retirada daqui, e o Espírito Santo de Deus levar essa igreja junto com ela e sairmos daqui, tudo isso aqui vai ser destruído, acabado, arrasado. Se está ruim, pode piorar. Mas a igreja está aqui, a igreja está pregando, a igreja está evangelizando, a igreja está investindo. A igreja está na presença de Deus. Apesar dos pesares, apesar de ver tantas coisas, mas cada um é um organismo vivo de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8 a partir: mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, isso é uma autoridade que Deus deu para a igreja trabalhar nessa obra missionária. Não tem ninguém mais que vai fazer se não for a gente. Eu não vi nem outras instituições, pastor, nem outras instituições por aí que não fosse levada por Deus, que fosse dada por Deus, que tivesse uma vida com Deus, que pregasse o Evangelho. Nunca vi Câmara Municipal pregar o Evangelho. Eu nunca vi instituições do governo pregar o Evangelho. Faz até projeto, cria até a ONG social, alguma coisa. Mas quem fala de Jesus, fala da salvação, é a igreja de Cristo. É por isso que nós estamos nessa pátria para Jesus, irmão, para que o nosso Brasil seja alcançado o mais rápido possível. E muitas das vezes, irmãos, esse poder, quando você recebeu, eu recebi, foi no dia que um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Foi nesse dia. Eu vou te dar poder. Eu vou te dar autoridade. Eu vou te dar o temor do Espírito Santo. É por isso que quando a gente vacila, erra, né? A primeira coisa que a gente faz, meu irmão, para o canto e fala assim: Espírito Santo de Deus, me consola. Quando eu olho para Davi, eu vejo Davi chorando, gemendo e dizendo: Deus, apaga de mim todas as transgressões. Apaga de mim, Deus, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, me renova novamente. Quando Saul estava lá na guerra com Davi, o Espírito de Deus sai de Saul, porque Davi dá autoridade, sai dele. Ontem eu estava ali na comunidade, aqui para dentro, Parque das Garças, e nós estávamos fazendo umas visitas, e fomos visitar uma irmã crente, mas estava triste, ela estava muito sozinha. Eu estava pensando no filho dela, estava lá no Ceará. Eu falei: se estiver perto de mim, eu posso até ajudar. E ela contando a história dela. Você triste, chorando, triste. Peguei um salmo ali com ela, juntamos irmãos, oramos e começamos a falar sobre casa de paz, sobre como é que funciona a igreja de Cristo. No final, aquela mulher se levanta do sofá, começa a louvar com a gente, começa a adorar Deus, começa a dizer que está bem. Aí chega o netinho, chega a filha, e ela começa a brincar com o neto. Aquela dor, aquele sentimento ruim, aquela coisa, parece uma depressão, parece isso, uma ansiedade, já começou a sair. E ela já estava bem, no final. E nós tomamos café, batemos o papo, abracei, oramos e saímos. Fiz uma cruzada missionária agora no início de janeiro desse 2025. Foi uma benção, irmão. Foi para a escola, eu trouxe um americano, David Eads, esteve aí, pregou lá na escola, mas ele andava assim no meio do pessoal, e as meninas tudo assim chorando e pedindo oração pela sua casa, pela sua família. O povo está clamando. A gente não pode descansar no banco da igreja e amanhã voltar à nossa rotina e o nosso dia a dia. É bom fazer isso, é necessário continuar a vida.
Mas o necessário é dizer assim: Senhor, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser aquele que eu vou tomar café amanhã? Quem vai ser a minha família? Alguém que eu vou começar a orar dentro da minha casa, e de volta da minha mesa tem meus filhos e tem tudo isso, e eu preciso me organizar primeiramente na minha casa, que tenha paz. Por isso nós recebemos essa autoridade, poder do Espírito Santo. Eu estava agora no colégio com esse projeto aqui, ó. Rapaz, eu comecei a ouvir a tarde de talento deles. O projeto veio lá de Campos. Meus irmãos, adolescente, jovem, as escolas estão precisando de nós. Irmãos, vamos orar. E aí teve prêmios para quem aquele quisesse louvar, trazer um talento que ele sabia fazer. Veio 2 meninas, pastor, vieram cantar na frente. E louvaram como ninguém. E cantaram como o céu se abrisse naquela manhã para elas. E elas ficaram ali chorando no final, porque lembraram que um dia estava cantando no altar da igreja e hoje não está mais. E nós aplaudimos ali a vida dela, demos prêmios para ela, foi bombom, chocolates, e eu falei para ela aqui, essa igreja, esse endereço, vai para o culto. A gente encontra muito disso, irmãos. A nossa pátria é para Deus, mas ela começa em nós e a nossa casa. Eu estou fazendo lares. Minha esposa trabalha em uma escola. Acho que a irmã também. Então a gente percebe isso, irmãos. Nós pegamos muitas das vezes, irmão, o celular e vimos e olhamos e prestamos muitas das vezes essa ideia de termos o celular em nossas mãos. Mas, irmãos, tudo tem que ter o equilíbrio para nos usar, saber usar. E eles não sabem. A própria química está dizendo isso. Quer dizer, a ideia da química, né, de entender, mostrar que a tecnologia está deixando aí as pessoas doentes por causa do celular, o uso abusivo do aparelho digital. E a gente tem que declarar isso muitas das vezes. Eu estou vivendo um tempo desse aqui lá no Nordeste, que a juventude está querendo mais ir para a igreja. Eu estava agora em Teresópolis, pregando lá na cidade de Teresópolis, um ministério muito grande lá, muito jovem, portas abertas, e trazendo muita juventude para dentro da igreja. Mas jovens que, tipo assim, entra, sai, vai na igreja, faz culto, depois pega o carro, dá um 360 na porta da igreja, fica de bermuda, faz o que quer, vai para casa, volta para casa. Eu falo assim, meu Deus do céu, o que é isso? É um lugar onde eles querem fazer o que quer. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê a virtude? Cadê o poder do Espírito Santo? Mas recebereis a virtude do poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E por esse motivo, irmão, nós vamos semear essa virtude, esse poder, que é a salvação em Jesus Cristo, que eles precisam. Isso é missões, irmãos. Isso é ganhar o Nordeste para Jesus, ganhar Arraial do Cabo para Jesus, Cabo Frio, Rio de Janeiro e todas as cidades circunvizinhas. Isso é missões. Poder da igreja, autoridade da igreja, investir em missões, investir na obra missionária, cuidar dos rebanhos, tratar daqueles que estão doentes. Muitas das vezes, irmãos, nós visitamos tantas pessoas, esquecemos de visitar até mesmo nossos de casa. Vai atrás daqueles que estão presos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão doentes, aqueles que não levantam da cama mais. É esses que Jesus querem tirar da cela e da enfermidade. Salva minha pátria, Jesus. Salva meu sertão, Jesus. É tanta coisa, irmãos. E a gente precisa avançar, irmãos. Que levante missionários radicais, que levante voluntário para o campo missionário, que levante pessoas em oração. Ore, irmãos, pelo campo missionário em qualquer lugar desse país. Principalmente, irmãos, o nosso governo em Brasília. Ore pelas nossas autoridades, como diz a palavra de Deus, para que não fique pior como já está. Mas Deus tem cuidado da nação. Deus tem cuidado da nossa pátria. Deus tem cuidado da nossa família. Deus não tem deixado faltar nada. E a gente vive no meio de pessoas, irmãos, incrédulas, idólatras, doentes. E a gente parece tipo assim, meu Deus, não somos melhor do que ninguém. Mas Deus não deixa faltar nada para nós. Do pão, do alimento, da água, da luz, da cama. Tudo tem para nós. Graças a Deus. Deus tem cuidado dos seus filhos.
Eu estava conversando agora com o pastor Luciano Gonzerdei, primeira igreja batista em Rio Bonito. Ele me contou uma história linda, pregando 15 dias atrás. Ele falou que estava na casa dele. E havia, em frente à casa dele, um condomínio onde ele mora em Rio Bonito, uma família brigando, um casal brigando. Mas quebrava tudo dentro de casa. E ele falou com a esposa dele. Presta bem atenção nisso, hein? Às vezes a gente vive essa realidade e deixa passar porque isso não é problema nosso. Mas ele falou assim, meu Deus, tem misericórdia, o que eu posso fazer para ajudar essa família? Passou 2 dias depois daquela confusão, era uma tardezinha, o vizinho da frente da casa dele estava lá, varrendo lá, ele pegou a vassoura e falou assim, vou lá varrer a minha calçada. Interessante isso, guardei isso, não esqueço. E ele começou a varrer. E aí começaram os dois a conversar. Mas não tinha condomínio, frente a frente, não tem esse negócio de conversar, muita intimidade. Cada um entra, acabou, fechou o portão e cada um vai ver a sua vida. Mas ele puxou o assunto. Ei, vizinho, tudo bem? Boa tarde. O outro. Oi, querido, tudo bem? Boa tarde. Como é que tá, pastor? Tudo bem? Ele estava mais animado. Aí o pastor começou a conversar com ele. E conversaram quase 2 horas. E depois, sabe o que aconteceu? Chamaram um ou outro para tomar café. E o pastor foi na casa dele tomar café. Ali marcou um encontro de uma casa de paz, que seria um pequeno núcleo de estudo. E ele começou a conversar com aquela família e começaram a fazer. Os irmãos veio para ajudar na casa de paz. Abriram um PGM lá. E esse irmão foi para a igreja. E hoje frequenta a igreja de Rio Bonito. E hoje é uma benção lá, a família toda. Tudo isso porque alguém se mobilizou a orar em frente à sua casa pelo vizinho que estava vivendo crises na família, no casamento. Como é que pode um negócio desse? Simples conversas. Oi, bom dia, boa tarde. Oi, tudo bem e tal. Converse com o seu vizinho. Ganhe essas almas para Jesus. Você quer ir no Ceará, você quer ir no Nordeste, você quer ir no Sul, você pode ir onde você quiser. Mas eu vou falar uma coisa para você, seu campo missionário está do outro lado do seu portão, do outro lado do muro, do outro lado da sua casa, no fundo, atrás, na frente. Tem gente, tem briga, tem confusão, tem problema para todo lado. Mas a gente pode ajudar em oração. E Deus vai resgatar essas vidas. Em nome de Jesus. Não deixe de pregar a palavra de Deus. Deus vai salvar essa terra quando todos ouvirem aquilo que o Filho dele tem para mim, para você e para outros, que é a salvação. Aos 4 cantos da terra, só vai entender isso na volta de Jesus, no dia para levar a tua igreja ao arrebatamento, a vinda dele para nos levar para ele, quando todos ouvirem falar de Jesus. É isso que a igreja tem que fazer. Os projetos precisam de orações, Cristolândias, projeto missionário da junta, aonde for, temos que fazer a obra do Senhor avançar. Talvez você não saiba o resultado de quantos evangélicos e quantas pessoas se converteram durante a campanha, no período. Talvez você não saiba. Mas não precisa saber disso não. Quando chegar no céu você vai ver. Quantos aceitaram a Jesus e estão lá para a glória de Deus, vivendo um tempo de salvação para a eternidade, até a eternidade com o Pai. Todos os dias vivendo a salvação que Deus deu para ele.